Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Enrolação, o canal que desenrola o português para você. Eu sou a professora Liz e na aula de hoje você vai aprender o que é sujeito e quais são os tipos de sujeito. Já aviso que a matéria é bem fácil, mas é necessário que você preste muita atenção até o final, combinado? E se você gostou do assunto, já aproveite para deixar o seu like e se não for inscrito ainda no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho de notificações para você evoluir na língua portuguesa. Ah, e outra coisinha também, siga @português sem enrolação no Instagram. Sempre vou postar dicas legais por lá, você simplesmente não pode ficar de fora, ok? Então vamos começar. O que é sujeito? Sujeito é um termo essencial da oração e é definido como o ser sobre o qual se faz uma declaração. Existe uma ideia por aí de que o sujeito é a pessoa que faz a ação da oração, mas tome muito cuidado com isso porque nem sempre o sujeito fará a ação e nem sempre o sujeito é uma pessoa. Olha só esse exemplo aqui para ficar mais claro. O carro quebrou na rua. É claro que carro não é uma pessoa, mas mesmo assim trata-se de um sujeito. Então lembre-se de que nem sempre o sujeito será alguém, uma pessoa, entendido? Beleza, então vamos prosseguir. Sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo. Lembrando que o núcleo do sujeito, na maioria das vezes, é um pronome, um substantivo ou uma expressão substantivada. Veja só o exemplo. Andréia comprou uma melancia. Qual é o verbo da frase? Comprou. Quem comprou uma melancia? Andréia. O verbo comprou faz referência a um sujeito de núcleo único, Andréia. Então, o sujeito é Andréia. E detalhe, se você deseja ver o seu nome aqui nos exemplos das aulas, deixe o seu nome nos comentários e acompanhe as próximas aulas porque o seu nome vai aparecer em algum momento, certo? Vamos para mais um exemplo. Os cachorros brincam no quintal. Qual é o verbo da frase? Brincam. Quem está brincando no quintal? Os cachorros. O sujeito é formado por duas palavras, certo? Mas o núcleo do sujeito é o elemento cachorros. Sendo assim, temos um sujeito simples. Sujeito composto. Se o sujeito simples tem apenas um núcleo, o sujeito composto contém dois ou mais núcleos. Veja os exemplos. Francisco e o Ellen trabalham juntos. Qual é o verbo da frase? Trabalham. Quem é que trabalha? A resposta é Francisco e o Ellen, ou seja, sujeito composto. Francisco é o núcleo 1 e o Ellen é o núcleo 2. Pai e filho cantam juntos. Qual é o verbo da frase? Cantam. Quem canta? Pai e filho. Núcleo 1, pai, e núcleo 2, filho. Muito fácil até aqui, né? Sujeito oculto é aquele que está escondido na sentença. O sujeito oculto também é conhecido como desenencial ou elíptico. Por exemplo, saí cedo do trabalho. Quem saiu cedo do trabalho? Eu. Porém, eu não aparece na frase. Nós sabemos quem é, mas está o quê? Oculto. Estamos felizes com o resultado. Qual é o verbo? Estamos. Certo, mas falta uma palavrinha antes do estamos. Qual é a palavra? Nós. Mas nós não aparece na frase. Então, de novo, temos o sujeito oculto. Sujeito indeterminado é aquele no qual não é possível identificar. Não está determinado porque não se sabe quem praticou a ação ou a intenção não é revelá-lo. Esse tipo de sujeito geralmente é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural, verbos flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula se, a partícula se, ou quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. Parece difícil, né? Mas só parece. Olha só como é fácil. Quebraram a vidraça. Qual é o verbo? Quebraram. Observe que sabemos que alguém quebrou a vidraça, mas não sabemos quem.
é um sujeito indeterminado. Você provavelmente está pensando, bom, mas se eu não sei quem é, então é um sujeito oculto, né? Não, não é um sujeito oculto. Note que o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, só por esse detalhe, já é possível perceber que temos um sujeito indeterminado. Precisa-se de vendedores. Qual é o verbo? Precisa-se. Certo, alguém ou algum lugar precisa de vendedores, mas não conseguimos identificar quem ou que lugar. Mas olha só, nós temos o que? A partícula se, ou seja, o índice de indeterminação do sujeito. Agora, um detalhe importante. Sempre que você tiver um verbo mais a partícula se e uma preposição, temos o sujeito indeterminado. Mas também temos o caso de quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, ou seja, sempre que o verbo terminar com a letra R. Por exemplo, correr é bom. Se eu pegar o verbo correr e perguntar quem é que corre, ou perguntar o que é que corre, eu não terei a resposta, certo? Mas o verbo termina em R, sendo assim, está no infinitivo impessoal. Certo até aqui? Então, vamos para o próximo. Sujeito inexistente, também conhecido por oração sem sujeito. Ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é acompanhado por um verbo impessoal. Os verbos impessoais podem indicar fenômenos da natureza, tempo corrido e existência, ou acontecimento de algo. Por exemplo, nevou muito em Toronto. Qual é o verbo? Nevou. Quem nevou? Não tem sujeito, né? Então, temos aí um caso de sujeito inexistente. Houve muitos fogos no céu. Veja só, o verbo está no singular porque ele é impessoal. Então, se refere a nada. O houve, nesse caso, é sinônimo de existir. E aí eu não tenho um sujeito. Faz anos que não como pizza. No caso, temos o fazer como tempo transcorrido. Também é impessoal, terceira pessoa do singular e não há sujeito. Muito fácil, né? Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje e deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades do canal. Então, até a próxima aula. Tchau!